proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: "Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados." Então alguns mestres da lei pensaram: "Esse homem está blasfemando." Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: "Por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer, os teus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta-te e anda? Pois bem, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra poder para poder perdoar pecados." Disse então o paralítico: "Levanta-te, pega tua cama e vai para tua casa." O paralítico então se levantou e foi para sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Este é o terceiro dos milagres dessa série que fala do poder divino de Jesus. Então, nesse momento, Jesus atravessa de novo o lago, depois de estar lá na Decápole, na terra dos pagãos, vai para a sua cidade. Este milagre, nos outros evangelhos, é contado com mais riqueza de detalhes. É aquela ocasião em que Jesus está dentro de uma casa, abrem o teto, descem o paralítico diante dele. Aqui não. Lucas, ele, quando conta esse milagre, e também Marcos, ele gasta muito mais palavras. Mateus não. Ele fala do essencial. Nós nem ouvimos no evangelho que se abriram o teto, mas se concentra na palavra de Jesus. Então, quando Jesus vê aquele paralítico, vai dizer: "Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados." Ora, só Deus perdoa os pecados. É isso que é a coisa que é inaceitável para aqueles que escutavam Jesus. Porque dizer os teus pecados estão perdoados é uma ação própria de Deus. Então, os mestres da lei pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pecados deles, os pensamentos, vai dizer assim: "Por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações?" O que é mais fácil dizer, os teus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta-te e anda? Pois bem, para que saibas que o Filho do Homem tem o poder na terra para perdoar os pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. Veja bem que Jesus não fala assim que Deus tem poder, mas o Filho do Homem. Então Jesus afirma a sua divindade, porque já lhes expliquei que esse título messiânico, Filho do Homem, é o título que Jesus aceita, é o título que Jesus gosta. Ele se chama assim muitas vezes na Bíblia. Então, o Filho do Homem. E Jesus vai dizer assim: para que saiba que o Filho do Homem tem poder de perdoar os pecados, ele que já tinha perdoado, agora vai mostrar um fato tangível. Vocês podem ver. Perdoar o pecado vocês não veem, mas a este paralítico se levantar e caminhar, vocês vão ver. Então, vai dizer para ele: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. Este verbo levantar é o verbo da ressurreição. Jesus vai chamar este homem a uma vida nova, a uma vida da graça, a uma vida do ressuscitado. O paralítico se levantou e foi para sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. O que é o medo? A experiência da grandeza de Deus produz sempre um certo quê de medo. Todas as pessoas que tiveram uma experiência mística narram deste medo diante da grandeza de Deus. Sabe que nos estudos comparados das religiões, um grande autor, Otto, quando vai escrever sobre o sagrado, ele vai dizer assim que a relação com Deus em todas as religiões, ela vai produzir dois sentimentos. O sentimento de tremendo, que me dá um certo temor,
e o sentimento de fascinante, de ser apaixonado, aficionado por esta realidade que se apresenta. A consciência de que este Deus é tão grande produz esse temor, que é um dom do Espírito Santo. O temor de Deus, não o medo, o temor. Deus não é o meu colega, não é alguém como eu, não é alguém que é semelhante a mim. A relação com Deus deve me colocar diante dele na certeza de que é algo muito maior do que eu. É algo que eu não posso conter, é algo que ultrapassa a minha capacidade de força, de que eu não posso. Aquilo que acontece na palavra de Deus, tira as sandálias, porque esse lugar é sagrado. Então, esse sentimento de que estou diante de uma realidade imensa. Mas só o medo não basta, só o temor, porque só o temor distanciaria a pessoa de Deus. Então, por isso, a questão do ser atraído por essa grandeza de Deus. É uma grandeza que me surpreende, mas ao mesmo tempo eu me sinto puxado, atraído a fazer essa experiência. Esses são os dois sentimentos fundamentais que a relação com Deus deve produzir em nós. Que não posso somente pensar, é grandioso, porque senão eu fugiria. Mas não posso somente pensar, é uma beleza que me atrai, porque senão eu não distinguiria essa grandeza de Deus. Consideraria que é uma beleza que me atrai, alguém que é igual a mim. Então, esses dois sentimentos, é isso que experimenta este povo diante deste fato. Porque só Deus pode perdoar os pecados. Então, Jesus vai dizer assim, para que vocês vejam que o Filho do Homem tem poder de perdoar o pecado, levanta, toma a sua cama e vai para a sua casa. E este homem o faz. Então, o Evangelho de hoje nos fala deste milagre que faz um homem caminhar, mas sobretudo, meus irmãos, fala de um outro milagre que fala para todos nós, que é de perdoar os pecados. É aquilo que o Senhor faz por nós no sacramento do batismo, no sacramento da unção e na nossa vida, com frequência, no sacramento da reconciliação. A reconciliação, o sacramento da confissão, é um traço próprio da nossa fé, instituída por nosso Senhor Jesus Cristo nos Evangelhos, que dá poder a Pedro, depois dá poder aos apóstolos de perdoar, e que o Senhor dá este poder a nós através da ordenação sacerdotal, para que nós, em nome dele, possamos absolver os pecados. Eu te absolvo os teus pecados, assim diz o confessor. Então, essa capacidade de perdoar os pecados que ele exerce com o paralítico, ele não quis exercer somente para o paralítico, mas para todos nós. É o Senhor que nos perdoa. E a via ordinária desse perdão é através do sacramento da reconciliação. Reveja, irmão meu, a tua relação com este sacramento. É o momento de vencer a nossa preguiça, a nossa comodidade, o Senhor que nos dá a sua graça de ir até o seu encontro, porque senão nós temos o perigo na comunidade eclesial daqueles que se acostumam a confessar quase cada dia, sem o empenho de vencer o pecado. Então peca e vai até o confessor. E o confessor é que deve fazer o trabalho para ele e não se empenha com um propósito de vida. E aqueles que protelam o sacramento da reconciliação sem gozar esta grande graça de perdão que o Senhor oferece a ti através dos seus ministros, através da sua igreja. Um bom dia, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.